Daqui a pouco falaremos sobre isso. Abram suas Bíblias em Mateus, vamos continuar nossa série no Sermão do Monte. Espero que os irmãos estejam tirando o mesmo proveito que eu estou podendo tirar. Eu estou surpreso com a quantidade de vezes que durante meu dia a dia, de aconselhar, de ensinar, de pregar, enfim, da minha dinâmica de trabalho, quantidade de vezes que eu cito coisas que eu tenho dito aqui nas mensagens de quarta-feira, tamanha as implicações para a nossa vida diária. Se somos crentes no Senhor Jesus, essas verdades que devem definir ou fazer parte da dinâmica natural do crente, isso tem que nos envolver, isso tem que estar no nosso dia a dia, tem que vir à nossa lembrança, tem que nos confrontar. E eu tenho estado grato, porque, por exemplo, na mensagem de domingo em José, puxa vida, quantas vezes eu pude perceber, acho que até comentei na mensagem, comentei ontem no GECOM, como aquele homem entendeu na sua dinâmica de vida e usufruiu, na verdade, dos benefícios daquela pobreza em espírito, aquela submissão ao senhorio, obrigado, bem, submissão ao senhorio de Deus sobre a sua vida. E uma coisa que nós não vemos em José, não que seja pecado, porque não é, mas nós não vemos em José um pedinte. Ele tinha muitos motivos para pedir muito, não é? Mas nós não vemos isso em José. Ele está realmente ocupado com esperar que aquilo que ele crê, a revelação de Deus para ele crê nisso e está disposto a esperar confiantemente nisso. Isso é o pobre em espírito. Totalmente. É uma ilustração até para esse pobre em espírito. Vocês estão me ouvindo, né? Então, eu não poderia dizer o mesmo, mas se vocês estão ouvindo, tá bom. Eu estou sem PA. Sem PA não, sem retorno. Vamos olhar então. Talvez, Rafael, se tu conseguir botar... Eu acho que aqui de cima está tão grave que eu não sei se é o da frente ou se é o de trás. Só para eu poder saber se sou eu que estou falando. Melhorou já, um pouco. Ótimo. Já deu uma... Ótimo não diria, mas melhorou. Obrigado. Não temos como deixar nada ótimo por enquanto. Né? Estamos chegando lá. Vamos olhar lá verso 5 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os praeis. A NVI está humildes, mas essa palavra comumente ela é reconhecida como mansos, pois eles receberão a terra por herança. É uma palavra que não tem uma tradução imediatamente, a tradução dessa palavra não é manso. Mas, surpreendentemente, essa palavra que o Senhor Jesus usa na sua ministração é algo bem conhecido para o povo daquela época. É uma postura é a postura de um homem que exerce, de uma pessoa que exerce um controle próprio muito grande diante da injustiça, diante da ofensa, diante de agressões até físicas ou morais. É um homem que exercita uma postura de controle próprio. Muito vai nos levar a pensar, né, no fruto do Espírito, domínio próprio.
Mas esse manso, ele está muito ligado à palavra, à ideia de gentileza, de uma postura bondosa, uma pessoa bondosa espiritualmente falando. Não bondosa essencialmente, porque nós sabemos que o pecado roubou de nós essa capacidade de sermos essencialmente bons. Essencialmente bom é Deus, nós não. Nós com muita rapidez nos tornamos pessoas muito mais. Essa bondade aqui é uma bondade fruto de um profundo relacionamento com Deus. Na verdade, vamos ver daqui a pouco o fruto do exercício das duas bem-aventuranças anteriores. Da pobreza em espírito e do chorar pelo meu pecado. Isso gera, então, uma postura dessa humildade ou essa bondade de espírito. Uma palavra encontrada em qualquer dicionário da língua original para essa expressão, para essa palavra praes, que é a palavra manso na nossa tradução, é uma que pode até trazer algum conflito com a primeira bem-aventurança, que fala sobre o pobre em espírito, que definimos, que é aquela mente humilde, no sentido de dependência, confiança, reconhecimento de incapacidade. Mas aqui a gente encontra também, para essa expressão, uma atitude, juntando essa gentileza que envolve a postura, as características, as emoções ou as reações desta crente, essa bondade gerada pelo Espírito de Deus em mim, não essencialmente minha, mas a ideia de uma atitude mental submissa, humilde. Eu cheguei a ver um comentário que dizia que é a humildade de Deus. É como se estivéssemos expressando ali nessa bem-aventurança uma consciência divina. Não estou falando que nós somos deuses, de forma alguma. Nem podemos ter isso de forma plena. Mas uma vez que temos o Espírito de Deus e essa bondade ela já é em espírito, não tem problema nenhum também eu trabalhar com a ideia de Deus é espírito, a ideia de eu trabalhar com essa humildade dentro do perfil divino, perfil de Deus. Ou seja, o manso aqui do nosso texto é aquela pessoa que exerce um domínio, um controle sobre suas emoções, sobre sua vontade, que o coloca sempre predisposto a ser compassivo, gentil com as circunstâncias, com as pessoas, expressando um relacionamento muito íntimo com Deus. Não é uma palavra de fácil definição. Mas o que a gente pode parafrasear nessa bem-aventurança é a ideia de que é bem-aventurado aquele que tem um espírito humilde ou gentil. Ele exerce autocontrole. Ele exerce o fruto do espírito, domínio próprio. É natural para ele exercitar, para este bem-aventurado, exercitar a capacidade de dominar-se. A questão que a gente tem que ver é que espécie de humildade gentil é essa? Ou de gentileza humilde? Como é que é isso? Como é que isso aparece na vida daqueles que a Bíblia apresenta como bem-aventurados? E aqui entra o que eu disse há pouco. Esses mansos aqui, esses definitivamente são os que choram por causa do seu pecado. Esse humilde nessa perspectiva divina, esse gentil espiritualmente falando, é aquele que, vamos ver daqui a pouco,
é aquele que tem fome e sede de justiça. Então esse manso, ele não é, como eu disse nas mensagens anteriores, nós não podemos escolher qual a bem-aventurança que nós gostamos. Porque nós estamos lidando com virtudes espirituais do crente. Não com aquela que eu me adapto melhor, que aquela que eu tenho preferência. Logo, esse manso é o camarada que realmente ele tem essa postura de completa dependência de Deus e a consciência de que o que tem não merecia e não é digno de pedir, que é o pobre em espírito. É aquele que chora por causa do seu pecado e é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, para que eu seja esse manso da Bíblia, eu preciso exercitar as outras 3 bem-aventuranças. Caso contrário, vai estar desequilibrado. Não vai funcionar. Essa mansidão aqui, ela significa, então, essa fusão de gentileza e humildade com os outros. No nosso dia a dia. E além disso, para que a gente possa ter esta postura essa fusão de gentileza e humildade bíblica, espiritual no nosso relacionamento uns com os outros, nós precisamos de uma imagem muito correta a nosso respeito. Tentando me lembrar, eu estava tentando à tarde me lembrar disso, onde foi que eu ouvi um testemunho desses aí de internet, a pessoa dizendo que é impossível eu me definir, porque nós somos seres muito complexos, crente, eu sou evangélica. Nesses bloguinhos de sucesso aí que as pessoas gostam, desse oba-oba evangélico que tem por aí na Facebook, coisas assim. Pois eu digo para você que a Bíblia nos exige de nós um reconhecimento da nossa própria identidade. Porque se eu não me defino, eu também não reconheço pecados, limites, virtudes, defeitos. Não é? E se tem algo importante nesse cenário para que tenhamos esse relacionamento manso, que é a fusão de gentileza e humildade espiritual, eu preciso ter uma visão correta de mim mesmo, para que eu não faça isso hipocritamente e não fique procurando autoafirmação em ninguém. Quer ver como é que isso funciona? Nossa convivência, nosso dia a dia na igreja, a gente diz com uma certa facilidade que nós somos pecadores. Nós batemos muito nessa tecla, então nós falamos com certa facilidade. Não, eu sou pecador, apesar de que uma das coisas que mais me impressionou nessa última classe de doutrina foi a dificuldade que todos, sem exceção, lá nas entrevistas, tiveram de passar por este momento de dizer eu sou pecador. Né, Heber? Está lembrado? Que dificuldade. A pessoa parar e dizer, não, eu sou pecador e por isso eu preciso do que Cristo fez na cruz. Nenhum negava isso em momento algum, de forma alguma. Mas que coisa estranha, eu me surpreendi como um grupo tão grande, né, eu posso dizer que a maciça maioria teve dificuldade em formular esta afirmação ali, pelo menos na nossa convivência, naqueles dias. Mas é algo que para nós não é tão distante. Não, eu sou pecador e eu sou... isso geralmente não nos ofende. Nós afirmamos que somos pecadores de forma bem convicta, espiritualmente falando e biblicamente falando. Mas tem um probleminha. Se alguém nos procurar depois do culto e disser para você assim, pô, tu é um pecador miserável, falar sério, eu estou capaz de querer voar no pescoço dele. Que é capaz de nos sentirmos ofendidos. Se a pessoa chegar do nada para você e te dizer que você é pecador. Percebe como isso é um detalhe
importante nessa questão do ser manso, nessa perspectiva desse mix aí de gentileza e humildade espiritual, como eu preciso ter uma visão correta de mim mesmo. Porque não adianta eu ser um bonzinho de plantão, mas na hora que uma pessoa fala alguma coisa que eu confesso com a minha boca que sou pecador, mas se alguém vier para mim dizendo, não, mas você é pecador de forma inesperada, eu fico com vontade de dar um soco na cara dele? Então perceba como a gente não está preparado para permitir que as outras pessoas pensem ou falem alguma coisa sobre nós, que nós mesmos sabemos que somos, mas não estamos a fim de ouvir de ninguém. Então esse manso, esse mix de gentileza e humildade espiritual, esta prontidão que nos coloca numa contínua atitude de controle próprio das nossas emoções, fruto do espírito, a ideia do domínio próprio, é algo muito, muito importante e passa por uma convicção do que somos. O pastor Lloyd Jones, ele resume essa ideia da mansidão das bem-aventuranças numa frase muito interessante. Tem muito mais do que isso, eu peguei apenas uma porçãozinha. A mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. É isso que torna esse manso gentil, humilde, sensível, paciente em todos os seus relacionamentos. Então é essa postura, essa compreensão do que somos, tanto virtudes como defeitos, é que nos faz ter este relacionamento humilde e gentil, que está sendo tratado como o manso, espiritualmente falando. E o Senhor Jesus acrescenta, né, que o manso, a pessoa que é assim, é esse que vai receber a terra por herança. É esse camarada que vai receber a terra por herança. A questão é que nós estamos acostumados a esperar o contrário disso. Nós estamos acostumados a pensar que as pessoas mansas, gentis, humildes, essa postura dominada pelo Espírito, que essas pessoas, esse perfil de pessoa é ignorado, é menosprezado, é destratado, é humilhado, é sempre ofendido, derrotado, desrespeitado, desprezado. Aí nós não queremos esse perfil para nós. Afinal de contas, são os valentões, são os que gritam, são os que batem na mesa, são esses arrogantes que vencem. São esses que falam mais forte, que passam por cima dos outros e conseguem as coisas. Esses com esse perfil mais acovardado, esses são derrotados. A questão é que, biblicamente, os que vão herdar a terra, os que vão desfrutar de todos os benefícios espirituais, a herança celestial, são aqueles que têm o espírito da humildade e da gentileza como uma característica de Cristo em sua vida. O que grita, o que bate na mesa, o que ofende, ele é até temido. Aparentemente, ele pode ser vitorioso ou realizado ou próspero. Mas a questão é que tudo dele está aqui. As coisas espirituais ele está muito longe, porque a Bíblia diz que esse perfil não herdará a terra. Esta pessoa não herdará a terra. Não interessa o que ela tem de informações escriturísticas. Abra sua Bíblia no Salmo 37. O Salmo 37, provavelmente também um trecho de Isaías, mas eu vou ficar só com o Salmo 37. O Senhor Jesus usa este salmo, ele repete uma parte desse salmo nas bem-aventuranças.
É daqui que vem a citação que Jesus faz. Salmo 37, versos 1 ao 11. Olha quem é esse manso. Teríamos muito mais para ler, mas vamos ficar dos versos 1 ao 11. Diz assim: estão todos acordados? Ainda? Não fiz ninguém ainda, não. Então tá bom. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Olha que eu falei sobre uma consciência de quem você é. Não é? Esse manso, esse gentil, esse humilde, tendo uma visão correta de si mesmo. Aí o salmista diz: não se aborreça por causa dos homens maus, os valentões, os que gritam, batem na mesa. E não tenha inveja desse tipo. Pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e o quê? Seja manso. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. E aqui o cântico que nós cantamos, geralmente aqui na reunião de oração: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Né? Cantamos esse cântico na versão revista e atualizada, aqui na NVI, diz assim: deleite-se no Senhor. Isso é para o manso. Deleite-se no Senhor, agrada-te, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Sabe por que ele fala isso para aquele gentil, humilde, manso? Porque esse tipo ouve, o que grita não ouve ninguém. Ele não tem tempo para descansar no Senhor. Ele ganha no murro as coisas, na violência, na ofensa. Né? Ele não tem tempo para deleitar-se. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Inocente aqui não no sentido de ausência de pecado. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descansar, paciência, deleitar-se é virtude do manso, irmão. É virtude do que chora pelo seu pecado. É virtude do humilde em espírito, do pobre em espírito. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Mais uma vez, a visão correta de si mesmo. Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira. Rejeite a fúria. Sabe por quê? Porque isso rouba de nós a capacidade de controle próprio. Se a gente deixa a fúria se estabelecer, encontrar um assentinho confortável no nosso coração, nós não seremos mais capazes de exercitar essa gentileza humilde que nos caracteriza como mansos, biblicamente falando. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. O mal aqui, irmão, não é exatamente apenas aquela ideia do que mata, mas é o que grita, é o contrário do manso. É o que soca, é o que ofende, é o que ganha pela violência. Eles serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, como José, receberão a terra por... Olha de onde o Senhor Jesus tirou a citação da bem-aventurança. Os mansos herdarão a terra. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os mansos é a mesma palavra. Logicamente em hebraico. Mas os mansos ou humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Citação inteirinha tirada por Jesus, usada lá em Mateus 5. Quanto aos mansos, todos os mansos aqui já se auto-identificaram. Amém? Não sou um amenzinho muito xoxo, saiu aí. Mas precisamos dizer amém para isso. Para cada uma dessas bem-aventuranças. Não é uma prova de múltipla escolha.
Não estamos lidando com qual opção me atrai mais. Estamos lidando com características do homem e da mulher, habitados pelo Espírito Santo, salvos por Jesus Cristo. Ainda que não seja aquilo que, num primeiro momento, mais fica aparente nas suas emoções, atitudes ou reações, é algo para ser não somente desejado, mas procurado intensamente, diariamente. Amém? Melhorou bem. Ok. Vamos falar então da próxima bem-aventurança. Verso 6 de Mateus 5. Bem-aventurados o quê? Os que têm... vamos fazer um coral mais bonito. Bem-aventurados, todo mundo junto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois... Ok. Essa fome e essa sede, elas são características também do povo crente. Precisa ser. Uma vez que o maior desejo do povo crente, dos salvos por Jesus, precisa ser não as coisas que são comuns para os pagãos, que procuram como motivo de sua alegria, idolatram bens, recursos, dinheiro, fama, poder, realizações terrenas, idolatram isso. Não é pecado, estou repetindo isso insistentemente nos últimos tempos. Não é pecado você trabalhar para ter seu sustento digno. O pecado é você se idolatrar isso. Aí que entra o paganismo. Então, o que nos difere dos pagãos é que a nossa sede, a nossa fome é do Senhor e da sua palavra, e não das coisas que perecem. Isso é que nos difere dos pagãos. Eu queria botar incrédulo aqui, mas achei melhor trabalhar com a definição do pagão. O que é o pagão? É aquele que adora qualquer coisa, não nega que Deus existe, mas fica com qualquer coisa que lhe interesse entre ele e Deus. E qualquer coisa que fique entre você e Deus na sua adoração é paganismo, é idolatria. Então, o que define o crente no Senhor Jesus é que ele tem uma incansável fome e sede do Senhor, das coisas do Senhor, da palavra do Senhor. Isso o difere dos pagãos. Ele deseja as coisas espirituais em primeiro lugar e não as materiais. Isso afeta suas decisões, isso afeta suas escolhas, isso afeta seu pensamento, isso afeta sua vontade, isso afeta tudo. A Bíblia nos diz que nós temos lá em Mateus 6,33, um texto que eu uso também repetidamente. Irmãos, 99, muitos por cento das vezes, quando vou acompanhar ou lidar ou aconselhar uma pessoa que está com alguma decadência na sua vida cristã, na sua vida espiritual, mas a maciça maioria das vezes, eu passo logo nos primeiros versículos que eu vou usar para confrontar a pessoa com alguma realidade pessoal que vai fazê-la pensar em qual decisão errada que tomou, aonde se desviou, aonde rompeu com Deus. Na maciça maioria das vezes, ela rompeu no quesito prioridades. Deixou de buscar o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Passou a buscar todas as coisas em primeiro lugar e depois, então, foi buscar o Senhor e a sua justiça. Não é esta a ordem. A ordem é busque o Senhor e a sua justiça. Aí a Bíblia nos diz, todo o restante, que também faz parte dos desejos de Deus ao nosso respeito. Mas depois do próprio Deus, essas outras coisas vos serão da forma devida, no tempo devido, acrescentados pelo próprio Deus que você não colocou em outro lugar a não ser o primeiro.
que é o dele. O crente vive dessa forma. E toda vez que o crente corrompe esse processo, ele provavelmente já está fracassando na humildade em espírito, no chorar pelos seus pecados e na falta de mansidão bíblica. Mas justiça na Bíblia está ligada diretamente à palavra santa, justa do Senhor, inerrante e infalível. E a palavra santa, justa, inerrante e infalível, ela alcança 3 áreas muito funcionais da vida do ser humano. Ela atua de forma legal, moral e social. É assim, a palavra de Deus ela é assim. A justiça de Deus ela trabalha em 3 aspectos: o legal, o moral e o social. Vimos no retiro, né, de semana de ano passado ou esse ano, não lembro mais, que ano que foi aquilo? Falamos sobre justiça social. Foi? Esse ano. Irmãos, vocês estão acordados? Calor é uma coisa impressionante, né? Se é frio, a gente está assim. Se é calor... Vamos para o céu, né, irmãos? Vamos orar para ir para o céu? Porque está brute. Então vamos acordar. Vamos pensar então nesses 3 aspectos da justiça de Deus. Essa justiça legal, muito fácil pensar nisso, é a realidade da justificação, não tem a menor dúvida. Este relacionamento com Deus, onde nos vemos como pecadores, mas justificados pela obra de Cristo na cruz. Essa justificação a gente encontra o tempo inteiro nas Escrituras, especificamente na obra do Senhor Jesus. E apenas para a gente ilustrar como é o contrário disso, os judeus eles procuravam o tempo todo fazer o quê? Estabelecer sua própria justiça. Por todos os caminhos que eles podiam, né? Tentando judaizar o cristianismo, tentando levar todo tipo de celebrações judaicas, rituais, todo tipo de ritos, né? Para dentro do culto evangélico, porque eles tinham uma necessidade de se auto-justificar através daquilo que eles faziam, o grande problema da justiça própria. Isso, no final das contas, na verdade, era uma decisão de coração de não se sujeitarem à justiça que vem de Deus, a suficiente justiça que vem de Deus. Depois, se vocês quiserem anotar, dei uma lida em Romanos 9, na verdade, todo Romanos 9, mas do Romanos 9, 30 até o capítulo 10, verso 4, você vai encontrar um banquete para você se deliciar neste assunto de que a justiça própria, a justiça do homem, pouco resolve ou nada resolve diante da justiça do próprio Cristo, diante da justiça de Deus. Então essa é a justiça legal, a justiça que a gente vê de Gênesis a Apocalipse. Depois a gente encontra a justiça moral, é aquela justiça de caráter, aquela justiça onde a conduta do crente, ela faz com que Deus se agrade dele. Essa justiça moral a gente encontra na Bíblia. Mais uma vez, a gente encontra um exemplo do que não deve ser lá um pouco mais adiante, capítulo 5 de Mateus, no verso 20, se a gente continuar a leitura, nós vamos ver um contraste entre a justiça de Cristo e a justiça dos fariseus. Só para você continuar lendo, como o Senhor Jesus mostra aqui. A justiça do fariseu era aquela que o tempo todo ele procurava uma forma de ter uma conformidade externa, não é? Dizendo que ele sujeitava às regras, fazia tudo dentro daquilo que tinha que ser, cheio de rigor, cheio de regra. Uma coisa bem externa, bem para os outros verem. E o coração dele, o Senhor Jesus disse que era internamente, eles não passavam de sepulcros caiados, né? Túmulos pintados de cal, onde por dentro está tudo oco e morto. Né? Aí o outro lado da moeda é a justiça de Cristo, que é o contrário da justiça dos fariseus. Enquanto a justiça dos fariseus ela é externa, é uma mostragem externa, a justiça de Cristo é uma evidência interna. É algo que vem de dentro, é uma justiça interior, do coração, da mente, fruto da obra do Espírito em nossa vida, em nossa vontade, em nosso ânimo, em nossas motivações. Irmãos, é desse jeito que a gente deve sentir fome e sede de justiça.
É com esse perfil, nessa intensa procura dessa justiça de Cristo, isso interior, isso que vem da alma, isso que vem da obra do Espírito em nossa gente, em nossa vida. Então, essa justiça bíblica, precisamos compreender agora, juntando a justiça moral e a justiça legal, ela é mais do que uma coisa assim, muito individual, particular, pessoal. Por quê? Porque ela também, tanto a justiça legal quanto a justiça moral, envolvem grandemente a justiça social. A Bíblia inteira fala sobre a justiça social, toda ela. Preocupação de Deus, preocupação de Cristo. A gente já viu no estudo de fevereiro, né, como os profetas, a lei, o Novo Testamento, ele fala dessa busca, ele se refere, a Bíblia fala dessa busca que devemos ter como crentes lavados pelo sangue de Jesus, salvos. Devemos buscar essa libertação, ajudar o homem a se libertar da miséria social também. Por quê? Porque isso compromete grandemente a identidade do ser humano, aquela identidade essencialmente, aquela identidade espiritual que é a imagem e semelhança de Cristo. O homem num estado de miséria moral, miséria social, ele perde o senso mínimo de dignidade. E vimos diversos trechos em fevereiro das Escrituras, que nós devemos ter uma inquietação com isso e tomar atitudes. Trabalhar, ajudar as pessoas a terem os direitos civis delas, os direitos que são devidos. Devemos, como crente, ter uma atitude, uma indignação contra isso. Toda essa realidade que nós estamos vivendo hoje, política do país, é uma coisa louca, absurda, mas nessa esfera de presidente da República, de Senado, de Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, é algo que nós precisamos de uma justa indignação. Temos que agir contra isso com oração e podendo nos expressar legitimamente, verbalmente e pessoalmente, não somente podemos, como devemos. A questão é que, numa esfera ainda muito menor, as coisas estão aqui nas nossas barbas. Nas nossas barbas. A gente vê um mau uso da força pública, do poder público. A nossa apatia a tudo isso, ela é antibíblica. A nossa apatia diante dos desmandos que estão na nossa esquina, na nossa frente. Não pegar um telefone, não ligar para uma ouvidoria, não fazer uma denúncia de algo que está afetando a vida de uma pessoa que tem menos condição do que você. Mas se nos afeta diretamente, nós somos mais rápidos em procurar ajuda. Mas aquela pessoa que tem muito menos do que você está padecendo, e você pode inferir naquela realidade social da pessoa, requerendo que aquilo que é devido jurídica, judicialmente, diante dos poderes públicos que estão aí, a gente normalmente se omite. E não deveríamos, porque ter sede e fome de justiça também é isso. Também é isso, além da realidade maravilhosa, legal e moral, a legal e moral ela se completa com essa realidade social, porque a Bíblia se preocupa com isso. Deus se preocupa com isso. O Senhor Jesus se preocupou com isso na sua vida pública. Nós aprendemos isso em fevereiro. Mas muito rapidamente a gente se aquieta. Muito rapidamente. Eu creio, sem dúvida alguma, que isso é falta de fome e sede de justiça. Para que possamos agradar um Deus que é rico em justiça, os crentes precisam clamar: Senhor, eu preciso dessa sede, eu quero essa sede, eu quero essa fome da tua justiça, da tua santidade, diante das realidades humanas que estão ao nosso redor. Um outro fato em relação à fome e à sede de justiça, que é muito mal interpretado isso, que eu vou dizer agora. Irmãos, nessa vida, neste mundo, essa
fome e essa sede, elas não devem ser plenamente satisfeitas. É um fato que nós recebemos do Senhor satisfação. O texto diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A Bíblia afirma, e nós de forma alguma vamos negar isso. Mas nós somos satisfeitos apenas para voltar a ter fome e sede. Enquanto estivermos nesse mundo, é apenas para voltar a buscar e a querer e a ter vontade de Deus, sede de Deus, até mesmo a promessa de Jesus, de que todo aquele que beber da água que ele dá, nunca terá sede. Vemos isso, é uma verdade gloriosa em relação à salvação. A água da vida, a água no sentido de realidades eternas. De fato, a salvação é uma só e é dada e é eterna, ela nunca acabará. Só que se você perceber, abra lá em João capítulo 4. João capítulo 4, versos 13 e 14. Tínhamos que ler mais, mas vamos ler 13 e 14 agora. 13 e 14. Jesus respondeu diante da realidade da mulher que tirava a água do poço. E Jesus diz no verso 13, conversando com a mulher samaritana, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nós não nos tornamos crentes água parada. Você bebe água parada? Aquela água xoxa, choca. O problema é que tem muito crente dizendo que recebeu a água da vida, mas o texto bíblico diz que essa água não para de jorrar do crente. Então, quando o crente se torna uma água parada, ele não tem mais nada, não tem nem vida, muito menos sede. Quer ver mais? Capítulo 7, verso 37. Diz lá, Senhor Jesus: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim. Irmãos, a proposta bíblica é: beba e continue bebendo. Beba e continue bebendo. Não tinham somente pessoas aguardando a salvação e a água da vida ali, mas tinham pessoas que precisavam ser água em movimento ali. Não água parada. Ou coisa inútil na igreja é crente água parada. Porque ele acha que é crente porque é água. Só que não sacia ninguém porque ele está parado. Então, ninguém quer água xoxa. Nós temos que realmente tomar algum cuidado. Nós temos que realmente tomar algum cuidado com aquelas pessoas que se proclamam satisfeitas. Algo muito comprometedor. E no passado havia uma pessoa aqui que gostava na reunião de oração, falava: não tenho que pedir, estou muito bem, estou satisfeito. Só tenho motivo de agradecer. Maravilha, que bom. É uma bênção a gente poder ter sempre motivos para agradecer. Mas se você não tem mais o que pedir, você está mais para água choca do que para outra coisa. Porque eu sou carente demais de Deus, eu peco muito mais do que eu queria. Está faltando choro pelo seu pecado. Está faltando chorar. Senhor, eu estou chorando porque eu estou te ofendendo. Está faltando aquela humildade que diz: Senhor, eu não sou digno de receber o que tenho recebido e não sou digno de pedir nada para o Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor me supre, o pobre em espírito. Devemos até tomar certo cuidado com aqueles que muito facilmente se julgam sempre satisfeitos. As pessoas que olham muito seguras para as experiências do passado: olha, eu já fiz, eu já fui, eu já sou, enfim, e esquece que nós continuamos crescendo. A Bíblia diz que nós vamos de glória em glória até a estatura de Cristo. A Bíblia diz que nós continuamos pecando. E o pecado vai roubando de nós essas características espirituais que temos que continuar com sede delas, buscando intensamente, com fome delas. Quando o crente perde a fome de Deus, ele está com virose. Está enjoado. Tem que se tratar.
Então, com todas essas qualidades incluídas aqui nas bem-aventuranças, a fome e a sede, sem dúvida alguma, de todas essas, a fome e a sede são características perpétuas. Fome e sede não é para parar de ter. Nós somos péssimos, espiritualmente falando, como crentes, quando a nossa fome e a nossa sede passa. Mas nós somos úteis à beça quando estamos sempre sendo saciados. Buscamos e recebemos o saciar de Deus. Buscamos e encontramos o alimento. Buscamos e encontramos a água. Isso continuamente, isso não é uma insatisfação carnal, não é o prazer, é a satisfação de continuar buscando. Então não tenha dúvida. Fome e sede precisam ser características perpétuas dos crentes. Detalhe, tão perpétuas quanto a humildade em espírito, a mansidão e as lágrimas diante do pecado. Muito legal a gente pensar que vai chegar o dia onde não vamos mais ter sede e fome. Vai chegar o dia, sem dúvida, onde não vão ter mais lágrimas. A fome vai acabar, a sede vai passar. Jesus Cristo, como nosso bom pastor, vai nos saciar com a fonte da água da vida, como a própria fonte da água da vida. Apocalipse 7 nos faz uma narração disso muito bacana. Mais do que isso, nosso Deus nos prometeu que no dia do juízo, no dia em que a justiça do Senhor triunfar definitivamente contra a injustiça do mundo, quando a injustiça do mundo for definitivamente derrotada, a Bíblia diz que nós vamos herdar novos céus e nova terra nos quais habitam o quê? A justiça. Plenitude da justiça moral, da justiça legal e da justiça social. Isso vai acontecer. Mas, por enquanto, amados, temos que trabalhar incansavelmente. Enquanto buscarmos, seremos supridos, não seremos desapontados, mas haverá o dia que não precisaremos mais buscar, porque o pecado que tanto rouba de nós esse prazer de estar buscando intensamente o Senhor, constantemente desejoso de Deus, isso vai ter acabado. Aí nós vamos estar plenamente supridos e completamente saciados. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Tinha mais um pouquinho, mas diante de alguns olhos que eu já não estou conseguindo mais fazer com que eles voltem, acho melhor eu parar. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por verdades espirituais tão apacentadoras e ao mesmo tempo tão confrontadoras. Ó Deus querido, ajuda-nos a ter essas características na nossa vida. Isso não é coisa para os outros. Para aquela pessoa, aquele crente, ele é isso, ele é aquilo. Não, Senhor, isso é para nós. São características, ó Deus, que vêm no DNA da salvação. Precisam ser essenciais da nossa vida e perpétuas até o momento onde estaremos para sempre contigo no céu. Não deixa a gente esquecer disso, ó Deus, e não deixa a gente parar de te desejar, te procurar intensamente. Assim eu te peço, ó Pai, agradecido pela vida de cada um aqui. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, antes da gente se dividir, deixa eu fazer um plebiscito. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Pode sentar. Algo que eu já estou desde o ano passado pensando e não pus em ação, mas eu acho que é devido agora. Se vocês concordarem. Quem vem à reunião de oração está aqui. Um ou outro que não estão aqui agora, por motivos, acredito, justificáveis, mas nós temos aqui a maciça maioria dos irmãos que estão na reunião de oração normalmente. Então eu entendo que temos autoridade para tomar essa decisão aqui, que é uma coisa que pode ser boa caso os irmãos concordem. O que os irmãos acham de, durante o horário de verão, nós passarmos essa reunião de meio de semana de 7h30 para as 8 horas, de 19h30 para as 20 horas? O
querem emitir alguma opinião? Podem falar. Quem quer dar uma opinião verbal, não apenas com a mão, daqui a pouco, com um sinal. Alguém quer emitir alguma ideia, alguma sugestão? Eu estou propondo isso. É o horário de término, nós vamos andar aí mais 20 a meia hora. Então, provavelmente, eu quero tentar limitar a 9h30, nosso horário de término. Então, vamos ter que ser mais objetivos, talvez um pouco no horário, nosso tempo de oração, ser mais objetivos na oração. O bate-papo é muito gostoso e é para ter esse bate-papo. É um tempo de interação, de comunhão, de compartilhar. Mas nós podemos talvez ser um pouco mais objetivos nesse tempo da oração, orarmos talvez um pouco mais e batermos papo um pouco menos, deixar bater papo depois. Mas repito que o papo é importante, faz parte desse momento. E acertarmos então que nós vamos procurar terminar 9h30. Né? Então vamos administrar aqui o tempo da mensagem, a gente administra o tempo da oração, para a gente poder se adaptar melhor. Está muito calor, eu não acho que vai ser diferente nesse verãozão que está entrando aí. Né? E fica aqui essa sugestão. O que vocês acham? Emitam, por favor, algum tipo de opinião. Oi? Vocês acham viável? Posso fazer um plebiscito? E fique à vontade para dizer não, e totalmente à vontade. Estamos fazendo algo, é um plebiscito, vocês são membros da igreja, a maioria aqui. Sim, muda tudo, né? Muda. Acostuma. Eu não gosto de mexer no horário, principalmente por causa dos nossos horários de final de semana. Final de semana, por que eu não quero mexer em final de semana? Final de semana, irmão, nós estamos em casa, a maioria. É a questão de disciplina e administração. Entendendo? É você se administrar melhorzinho o teu tempo. Ah, está muito sol, mas se estivesse chovendo? Então, eu acho que domingo dá para administrar bem. Mas o meio de semana, realmente, tanto aqui quanto em Estiva, eu estou muito inclinado a passar para as 20 horas. Alguém quer fazer alguma... Agora vamos decidir só por aqui, Estiva no outro movimento. Alguém quer fazer, emitir alguma opinião contrária a isso, só para a gente poder fazer um plebiscito? Pois não. Aham. Uhum. É um movimento grande, é uma dinâmica grande. A gente deve se empenhar para acabar 9h30. Eu acho que é suficiente para a gente administrar bem o nosso tempo. Dá para a gente ter um bom tempo de culto e sem pesar para quem vai acordar cedo. Eu concordo com a irmã. Isso, na verdade, é mais desobediência do que outra coisa. Porque há quantos anos, quem está aqui comigo desde o princípio me ouve, grupo de, no máximo, 4 pessoas. Vocês já me ouviram falar isso alguma vez? Pois é. Então é mais desobediência do que qualquer outro problema. Então eu concordo. Se nós tivermos grupos de até 4 pessoas, vai dar bem. Aquele tempo de compartilhar breve, 1 hora pelo outro, dá bem para ter meia hora, 40, 45 minutos de oração, dá para ter um bom tempo de oração. Olha aqui, já tomei 5 minutos, eu estou tentando não alongar a mensagem mais do que 25 minutos, no máximo 30. Eu já estou há 5 minutos falando e são 8h35. Dá para a gente ter um ótimo tempo de oração. Não é? E a questão é nós sermos objetivos. Se passar um pouquinho, não vou fazer nenhuma sangria também. Não é? Passar um pouquinho, se a gente estivesse talvez num passeio no shopping, a gente esticaria. Mas vamos tentar ter um pouco de disciplina, porque eu acho devido a gente ter um planejamento de horário de término. Não ficar solto. Não é? Alguém quer fazer alguma ponderação? Não vou botar para votação. Os favoráveis, que a gente passe no horário de verão, nossa reunião de oração, aqui, depois eu vejo Estiva, aqui em Mogi Guaçu, 19h30 para as 20 horas, levantem uma das mãos. Membros e congregados. Peguei o Pedrinho dormindo? Não. Não, né?
Devante, por favor, deixa eu identificar bem. Sabe do que eu estou falando, Pedro? Tá bom. Ok, então tá. Todos estão aqui. Algum contrário? Não tem problema, só me ajude com os motivos. Ok, a contrário, então diga. Eu não entendi o que você quis dizer. Ok. Ok. Uhum. Sim. Esse cuidado com o horário nós precisamos ter independente de mudança de horário ou não. A gente tem que ter um horário limite, porque muitos saem muito cedo no dia seguinte. Né? Isso é uma coisa que depende muito mais de nós. Eu não vou comprometer o tempo de oração. Nosso tempo de oração é o motivo da gente estar aqui. Lógico, tem a meditação na palavra de Deus, estudo bíblico, mas nós precisamos orar. É um tempo de oração e é muito pouco tempo ainda de oração. Não é? Mas podemos fazer isso com mais qualidade, sabendo administrar, ser melhores mordomos do tempo. Tá? Então está definido, irmãos. Reunião de oração até o fim do horário de verão, às 20 horas. Amém? Então vamos nos separar, que já comemos 7 minutos nessa conversa.